Homem morre no hospital. Mas quando sua esposa revela o que ele prometeu no casamento, algo estranho acontece. Gabriel era conhecido por sua bondade genuína e por sempre fazer o bem sem esperar nada em troca. Ele também se destacava como um pai amoroso, um marido fiel e um homem de princípios sólidos. Todos à sua volta sentiam prazer em tê-lo por perto, pois além de ser íntegro, sabia acolher cada pessoa de forma única. Sua capacidade de cativar tanto pessoas boas quanto as de índole mais duvidosa era impressionante, e ele tinha o dom de extrair o melhor até mesmo dos corações mais endurecidos. "Gabriel, bom dia!" cumprimentava uma vizinha, sorrindo ao vê-lo atravessar o portão de casa. "Você pode me ajudar a levar umas doações para o abrigo?" "Claro, dona Teresa", ele respondia solícito. "É só me dizer quando e onde deixá-las. Assim que eu puder, passo lá para organizar tudo." A mesma disposição em ajudar se revelava na maneira como ele tratava amigos e desconhecidos. Se alguém precisava de conselhos, lá estava Gabriel com uma palavra gentil. Se um colega de bairro pedia auxílio com contas atrasadas, ele tentava encontrar um jeito de colaborar, nem que fosse articulando campanhas solidárias. Sua fama de bom moço o precedia, e poucos conseguiam imaginar a vida sem sua presença. Gabriel era casado com Marina, uma mulher igualmente dedicada aos valores de família e amizade. Ela o apoiava em cada gesto solidário, pois compartilhava do mesmo espírito compassivo. Os dois se conheceram durante a faculdade de Direito, num simpósio sobre causas sociais. Marina se encantou assim que percebeu o compromisso dele com projetos voltados à comunidade. "Você costuma participar desses eventos?" ela perguntou na ocasião, curiosa com o empenho dele em distribuir folhetos e coordenar palestras. "Sim, sempre que posso", Gabriel respondeu, enxugando o suor da testa após ter ajudado a organizar as cadeiras do auditório. "Acredito que todos nós podemos fazer algo pelo próximo. Não quero só falar sobre justiça em sala de aula, mas também praticá-la fora dela." Desde aquele dia, Marina viu em Gabriel uma alma genuinamente boa. Ele, por sua vez, notou na postura dela uma franqueza que poucas pessoas possuíam. Após conversas e olhares cada vez mais frequentes, surgiu uma união que logo se transformaria em namoro. Com o passar do tempo, as afinidades se tornaram tão fortes que o casamento foi o passo natural para consolidar o amor que cresceram compartilhando. O fruto dessa união foi Ricardo, um garoto que herdara o coração bondoso do pai e a determinação da mãe. Desde cedo, Ricardo demonstrava carinho pelos animais de rua e abraçava as causas que a família abraçava. Ele gostava de acompanhar os pais em visitas a abrigos, creches e orfanatos, sempre se prontificando a ajudar no que fosse necessário. Gabriel sentia orgulho em vê-lo crescendo num ambiente que estimulava a empatia. No período universitário, Gabriel era reconhecido pelos colegas pela facilidade em se envolver em ações beneficentes. Com frequência, ele articulava pequenas campanhas, como recolher agasalhos e distribuir comida aos mais carentes. A energia que ele depositava nessas atividades contagiava quem estivesse por perto. E Marina, em vez de se incomodar com a agenda sempre cheia do namorado, admirava cada vez mais o desejo dele de transformar o mundo em um lugar melhor. Conforme os anos se passaram, o casal se tornou referência entre os amigos pela forma simples e afetuosa de conduzir a vida. Gabriel e Marina consolidaram a vida profissional aos poucos, mas sempre com esforço e perseverança. Eles construíram um lar aconchegante para Ricardo, mantendo o hábito de reservar, ao menos um dia por semana, para atividades em família, cinemas, visitas a parques e almoços tranquilos em casa, onde cada um dividia as novidades. Em paralelo, Gabriel passou a advogar, firmando seu compromisso com a justiça. Já formado em direito, Gabriel abriu um escritório de advocacia ao lado de seu amigo de longa data, Arthur. Esse amigo vinha da mesma época de faculdade, mas, ao contrário de Gabriel, sempre fora mais reservado. Apesar de o temperamento de Arthur ser mais introspectivo, havia um respeito mútuo e a percepção de que eles se completavam como sócios. Enquanto Gabriel se sentia à vontade para dialogar com clientes, Arthur mantinha o foco nos detalhes burocráticos e na redação de contratos.
Acho que encontramos uma boa forma de equilibrar as coisas, dizia Arthur ao tomarem café numa pequena copa instalada no escritório. Você gosta de conversar e ouvir pessoas. Eu prefiro ficar aqui, analisando papéis e elaborando defesas. É verdade. Nós combinamos bem. Uma parceria dessas pode render bons resultados. Gabriel concordava esperançoso. O escritório não era grande, mas atendia a diversos perfis de clientes, empresários, artistas que davam seus primeiros passos, pessoas comuns com problemas cotidianos e clientes em busca de aconselhamento jurídico. Gabriel e Arthur se desdobravam para cumprir prazos, comparecer a audiências e equilibrar as contas no fim do mês. Mesmo com a rotina pesada, Gabriel encontrava tempo para passar com Marina e Ricardo. Ele fazia questão de acompanhar a vida do filho de perto, comparecendo a apresentações escolares e encorajando-o a participar de projetos estudantis. Além de Arthur, havia uma pessoa muito especial na vida de Gabriel, seu irmão, Leandro. Desde a infância, Gabriel e Leandro foram muito unidos, dividindo brincadeiras de rua e confidências de adolescência. Enquanto um se destacava pelo carisma, o outro brilhava em campeonatos esportivos. Com a chegada da vida adulta, cada um seguiu um rumo, mas o laço familiar permaneceu sólido. Leandro morava não muito longe, aparecendo com frequência para jantares ou aniversários. Estela, a mãe dos dois, fazia questão de manter todos unidos. Ela era o tipo de mulher que acolhia a todos com um sorriso e um prato feito com carinho. Depois da perda do marido, dedicara-se integralmente aos filhos, orgulhando-se de cada conquista que eles alcançavam. Gostava de contar histórias sobre a infância dos rapazes, arrancando risadas de quem ouvisse. E todas as vezes que via Gabriel ao lado de Marina e Ricardo, seus olhos brilhavam de alegria. Tudo corria bem até que, em um dia trágico, a rotina foi subitamente interrompida por um grave acidente de carro envolvendo Gabriel. O veículo perdeu o controle em uma rodovia movimentada e colidiu de forma violenta. A notícia se espalhou em poucos minutos, chegando aos ouvidos de Marina por um telefonema urgente. Desnorteada, ela seguiu para o hospital mais próximo, onde o marido fora levado às pressas. Ele está aqui. Assim que tivermos informações, passaremos para a senhora, informava uma enfermeira com delicadeza ao ver o estado de choque de Marina. Ele vai ficar bem, não vai? Eu preciso saber. Marina perguntava, aflita, tentando manter a esperança viva. No saguão do hospital, Estela e Leandro já aguardavam, com expressões devastadas. Ricardo, visivelmente abalado, agarrava-se à mãe. Todos pareciam sustentar a mesma angústia, a incerteza sobre o destino de Gabriel. E após horas de apreensão, um médico se aproximou para conversar com a família. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, explicou o profissional sério. Infelizmente, constatamos morte encefálica. Não pode ser, Marina balbuciou, sentindo as pernas fraquejarem. Ele estava tão bem nesta manhã. O diagnóstico de morte encefálica, também chamado de morte cerebral, representava a parada irreversível de todas as funções do cérebro. Se o sangue não o irrigava mais, não havia forma de recuperar Gabriel. Ainda assim, Marina se recusava a aceitar aquilo. Ela acreditava em milagres. Discutia com a equipe médica, insistindo que os aparelhos de suporte fossem mantidos indefinidamente. Estela, tentando conter as lágrimas, tentava falar com Marina num tom sereno. Filha, eu entendo o que você sente, mas o que os médicos dizem é definitivo. Nós já gastamos tudo o que tínhamos para manter o Gabriel aqui. Leandro, igualmente desolado, endossava as palavras da mãe. Marina, eu também não queria desistir. Ele é meu irmão, mas a situação está insustentável. A família havia vendido imóveis e todo tipo de bem para cobrir os custos da internação. Sem recursos para continuar, e diante dos apelos do hospital para liberar o leito, Estela e Leandro tentavam convencer Marina a aceitar a realidade. Além disso, sabiam que Gabriel desejava, em vida, doar seus órgãos caso algo acontecesse a ele. Marina, enfim, percebeu que não havia como manter o marido ligado às máquinas para sempre. Entre lágrimas, entendeu que o fim se aproximava. Antes dos procedimentos de retirada de órgãos,
Marina foi até o quarto onde Gabriel permanecia. Seu coração batia acelerado e ela sentia a garganta seca. A cena do marido imóvel, rodeado por equipamentos, era insuportável. Você prometeu, ela murmurou, enxugando o rosto molhado. Você prometeu que ficaria sempre comigo, Gabriel. De repente, uma brisa suave atravessou o corredor, causando um silêncio desconcertante. Enfermeiros e médicos pararam, confusos, como se percebessem uma mudança de ar. Nesse instante improvável, a mão de Gabriel se moveu. Ele ergueu o tronco de maneira tão súbita que todos ao redor recuaram, em espanto absoluto. Para a equipe, aquilo poderia ser apenas um efeito Lázaro, um fenômeno raro de contrações involuntárias em pessoas com morte cerebral. Porém, o que se viu foi algo muito além de um simples reflexo. Eu ouvi você me chamando, meu amor, disse Gabriel, fitando Marina com uma voz fraca, mas inconfundível. A incredulidade se estampou no rosto de cada um. 2 enfermeiras desmaiaram diante do choque. Estela não suportou a emoção e também perdeu os sentidos. Leandro correu para socorrê-la, sem saber ao certo se acreditava no que via. Marina, entretanto, permaneceu de pé, como se um misto de temor e alegria a mantivesse firme no lugar. Ela sentiu o coração disparar, certa de que aquilo não era uma ilusão. Gabriel? Ela se aproximou, as mãos trêmulas. Você consegue me ouvir mesmo? Sim, ele afirmou confuso, apoiando-se no encosto da cama. O que aconteceu? Minha cabeça parece que vai explodir. Num turbilhão de espanto, médicos e enfermeiros correram para examinar Gabriel. Os equipamentos que indicavam morte cerebral pularam para leituras completamente diferentes. Confirmaram, atônitos, que o coração e o cérebro dele voltaram a responder de maneira funcional. Num caso quase sem precedentes, Gabriel estava vivo e lúcido. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou pelos corredores do hospital, alcançando departamentos médicos de outras cidades. Especialistas vieram conferir os relatórios, duvidando do que parecia impossível. Exames, reexames, discussões e análises, todos em busca de respostas. Entretanto, não havia explicação unânime para aquela reversão do estado irreversível. O homem que fora declarado morto por encefalograma agora recobrava consciência e até reconhecia cada familiar ao redor. Ricardo, que havia se trancado em casa sem aceitar a morte do pai, pôde enfim respirar aliviado. Pai voltou? Ele repetia ao ouvir a notícia. Isso é mesmo verdade? Na primeira visita ao quarto, Ricardo se lançou nos braços de Gabriel, chorando convulsivamente. Você me assustou, pai, exclamou soluçando. Eu não queria acreditar que aquilo fosse real. Gabriel, ainda fraco e confuso, acariciou os cabelos do filho emocionado. Desculpe, filho. Eu nem sei ao certo o que aconteceu comigo, mas estou aqui agora. Com o retorno milagroso veio um novo problema. A família estava praticamente falida. Havia muitas dívidas acumuladas, pois durante a internação prolongada, venderam-se imóveis e outros pertences para custear tratamentos experimentais e aparelhos de última geração. Amigos do bairro doaram mantimentos e alguns parentes distantes também contribuíram, mas ainda assim faltava dinheiro para quitar o que se devia ao hospital. Marina, Estela e Leandro estavam exaustos de tanto lidar com problemas financeiros, sem que surgissem saídas viáveis. A imprensa, porém, já dava sinais de enorme curiosidade. Uma história dessas, sobre alguém dado como morto e que voltara a viver, certamente atrairia olhares de todo o país. Ricardo, percebendo a movimentação intensa de repórteres e veículos de comunicação interessados em entrevistar a família, viu ali uma oportunidade. Ele conhecia o temperamento gentil do pai, mas também sabia que Gabriel poderia usar essa popularidade repentina para ganhar dinheiro legítimo. Mãe, talvez possamos conversar com o pessoal que quer fazer reportagens, sugeriu Ricardo, sentado à mesa da cozinha. Pelo que escutei, eles pagariam bem para ter exclusividade sobre a história do papai. Eu não gosto de expor seu pai desse jeito, Marina respondeu cabisbaixa. Ele acabou de passar por algo tão perturbador. Eu entendo, mas também não podemos ignorar que precisamos de ajuda, argumentou o filho,
abrindo as mãos em sinal de frustração. A dívida não vai sumir sozinha. Enquanto isso, Gabriel estava no quarto, repassando mentalmente tudo o que ocorrera. Ele reconhecia o quanto a família estava no limite. E ao ouvir os comentários de Ricardo sobre dar entrevistas, compreendeu que não havia alternativa melhor no momento. Se as emissoras já buscavam informações, talvez fosse sensato topar aparições controladas na mídia para conquistar recursos que cobrissem as despesas. Na sala, Marina andava de um lado a outro, insegura. Ao perceber a presença de Gabriel, aproximou-se dele, ainda aflita. Eu não quero forçá-lo a nada, mas o Ricardo acha que poderíamos permitir reportagens sobre sua recuperação, disse ela, buscando encontrar as palavras certas. E talvez poderíamos aceitar algumas propostas de publicidade. Gabriel respirou fundo, repousando uma das mãos sobre as de Marina. Olha, eu jamais sonhei com fama ou algo assim. Mas sei que vocês precisaram vender tudo para me manter vivo. Se é verdade que vão nos pagar por entrevistas, eu estou disposto. Prefiro isso a ver vocês continuando nesse sufoco. Mas eu tenho medo de te expor demais, Marina confessou, olhando-o com ternura. Você não acha que isso vai ser desgastante? E se os repórteres o pressionarem? Pode até ser, admitiu Gabriel. Mas estamos numa situação complicada. Eu não me perdoaria se não fizesse o possível para retribuir todo o sacrifício que vocês fizeram. Ricardo então surgiu no corredor, percebendo a conversa e se animando com a concordância do pai. Então, você topa, pai? Sim, filho, eu topo, Gabriel confirmou, sorrindo em meio ao cansaço. Mas vamos fazer isso de modo organizado, certo? Não quero vocês sobrecarregados. Com a decisão tomada, Marina meneou a cabeça, conformada, porém ainda apreensiva. Certo. Se é o que você deseja, vou respeitar sua vontade. Mas, por favor, se em algum momento você se sentir mal, diga. Eu não vou hesitar em interromper tudo se for necessário. O alívio foi visível no semblante de Ricardo. Acho que é a melhor escolha, mãe. Pelo menos podemos tentar pagar o que devemos ao hospital e manter a casa em condições decentes. Marina respirou lentamente, lembrando-se de todas as noites em que quase não dormira, temendo que Gabriel partisse de vez. Não me agrada a ideia de ver o nosso lar exposto em programas de TV, mas, diante de tudo, talvez seja mesmo a única solução. A situação financeira se mostrava cada vez mais urgente, e ainda que Marina guardasse reservas quanto a tantas entrevistas, ela reconhecia que Ricardo tinha razão. O hospital cobrava os valores pendentes e os credores batiam à porta. Amigos e conhecidos não sabiam mais como ajudar. Assim, a proposta de abrir espaço para a mídia parecia o único meio de sair da crise. Marina, então, pôs as mãos sobre os ombros de Gabriel e o encarou. Está decidido, então. Vamos aceitar as entrevistas para que você possa compartilhar sua história. Mas, por favor, não se esqueça de cuidar de si mesmo no processo. Gabriel a abraçou com carinho, sentindo-se grato pelo apoio. Eu prometo que vou me cuidar. E agradeço por você confiar em mim. Ricardo deu um longo suspiro, como se tirasse um peso enorme dos ombros. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Eu sei que não é fácil, mas tenho certeza de que esse caminho pode resolver muitos problemas. Ainda com o coração inquieto, Marina se voltou para o filho. Espero que estejamos fazendo a coisa certa. Ricardo a abraçou carinhosamente e, ao se afastar, demonstrou um sorriso aliviado. Ele se lembrava de como Gabriel sempre fora generoso com tantas pessoas. Agora, a generosidade do público e das empresas que se interessavam pela história poderia ajudá-los a superar as dificuldades. Não existia nenhuma garantia de tranquilidade imediata, mas, ao menos, havia uma perspectiva melhor do que assistir à ruína total. E assim, embora relutante, Marina acabou cedendo à sugestão de Ricardo. Ainda que receosa, encarou a situação como um passo necessário para retomar a vida que todos conheciam antes do acidente. Quanto a Gabriel, ele olhava para o filho e para a esposa com o mesmo afeto de sempre, sentindo que seria capaz de aguentar qualquer pressão desde que sua família ficasse bem. Afinal, para alguém que retornara de um estado considerado terminal,
Não havia obstáculo maior do que o amor que o unia a todos que o cercavam. Então, relutante, ela concordou com a ideia do filho e Gabriel, sempre disposto a cuidar de quem amava, vislumbrou nesse plano uma oportunidade de auxiliar a todos. A volta milagrosa de Gabriel atraiu a atenção de grandes emissoras de televisão, estações de rádio e diversos programas de entrevistas. A curiosidade do público era imensa. Como alguém declarado em morte encefálica voltara a viver? Gabriel, Marina e o médico que o atendeu contaram detalhes do ocorrido, ilustrando a luta da família para custear o tratamento. Em pouco tempo, a renda gerada pelas aparições mediáticas começou a resolver as pendências financeiras mais urgentes. Na primeira entrevista concedida para uma grande emissora, Gabriel ficou um tanto nervoso. As luzes fortes, as câmeras posicionadas em todos os ângulos e a movimentação dos técnicos o deixaram ligeiramente tenso. Marina, sentada ao lado dele, percebia cada movimento de desconforto e tentava tranquilizá-lo, lançando sorrisos reconfortantes sempre que podia. "Você está bem, meu amor?" ela sussurrou, segurando a mão dele no estúdio antes de começarem a gravar. Acho que estou", Gabriel respondeu, respirando fundo. "Só estou tentando me acostumar com toda essa atenção." O apresentador, um homem de meia idade conhecido por conduzir programas de auditório, iniciou a conversa de forma efusiva, saudando o público e destacando a história inacreditável daquele convidado que para a medicina estivera morto. Gabriel explicou no tempo que lhe coube como os médicos haviam declarado sua morte encefálica e como, contra todas as probabilidades, ele despertou. Marina complementou cada fala, descrevendo a angústia que sentira ao ver o marido entre a vida e a morte. "Foi um período tão difícil que parecia um pesadelo sem fim", disse ela em voz embargada. "Eu já não tinha mais recursos, não sabia a quem recorrer." O médico responsável pelo caso também participou por videoconferência, confirmando que o quadro de Gabriel fora plenamente documentado. Mostrou laudos e relatórios, enfatizando que todos os testes indicavam morte cerebral. Aquilo reforçou a credibilidade do relato aos olhos do público, atraindo uma onda de apoio e doações. A fama repentina não se limitou aos programas de TV. Nas rádios, Gabriel foi convidado a dar pequenas entrevistas sobre sua recuperação. Em podcasts, ele recebeu perguntas sobre fé, ciência e até mesmo fenômenos espirituais. Apesar de não ter respostas definitivas, Gabriel se esforçava para ser sincero, reconhecendo que parte do que ocorrera era um grande mistério até para ele. Enquanto isso, a conta bancária da família começou a dar sinais de alívio. O hospital ainda cobrava boa parte dos custos, mas já não ameaçava acionar a justiça para receber o pagamento. Marina sentia um misto de gratidão e incômodo. Por um lado, eles finalmente tinham condições de saldar dívidas. Por outro, ela temia a superexposição. Numa tarde chuvosa, Gabriel e Marina receberam a visita de um agente de marketing que veio carregando uma pasta cheia de contratos e propostas. Ele se chamava Diogo e exalava uma energia vibrante. "Boa tarde", cumprimentou tirando o chapéu e sacudindo o excesso de água. "Espero não estar atrapalhando, mas tenho coisas interessantes para mostrar." "Fique à vontade", disse Gabriel puxando uma cadeira para o visitante. "Estamos um pouco sobrecarregados com tantas novidades, mas queremos ouvir." Diogo abriu a pasta e exibiu campanhas de marcas que desejavam associar a imagem de Gabriel às ideias de força, superação e esperança. Havia produtos diversos, suplementos alimentares, colchões ortopédicos, até mesmo empresas de seguro de vida, querendo usar o caso dele como exemplo de valor à existência. "Eu sei que pode parecer estranho", explicou Diogo, notando a expressão atônita de Marina, "mas as empresas enxergam no Gabriel uma história inspiradora que atinge muitas pessoas. É uma narrativa de renascimento e fé, algo que atrai consumidores." Gabriel coçou a nuca, pensativo. "Sempre procurei ajudar as pessoas sem querer nada em troca. Agora, me oferecem dinheiro para usar minha imagem? Não sei como me sentir em relação a isso." "Meu amor, temos uma dívida imensa com o hospital", ponderou Marina, lançando-lhe um olhar compreensivo.
Se aceitarmos algumas dessas propostas, talvez possamos recuperar parte do que perdemos. Depois de uma boa conversa, acabaram assinando alguns contratos. Gabriel teve o cuidado de selecionar apenas marcas com as quais se sentia minimamente à vontade, recusando aquelas que lhe pareciam oportunistas demais. Ainda que essa decisão reduzisse os valores, dava a ele a tranquilidade de não apoiar nada que ferisse seus princípios. Nesse ritmo, o nome de Gabriel passou a ser cada vez mais requisitado. Produtoras de programas dominicais de grande audiência queriam sua presença em quadros especiais. Algumas emissoras o convidaram para falar durante horas, detalhando todos os sintomas que sentira antes do acidente, o que vira enquanto morto e como se sentia agora. A família começou a vivenciar uma rotina de idas e vindas a estúdios, às vezes em outras cidades, tudo bancado por patrocinadores. Ricardo observava tudo com um olhar curioso. Pai, não vou mentir, é até meio divertido te ver na TV. Meus amigos na escola falam o tempo todo sobre você. Só espero que isso não te atrapalhe nos estudos, rebateu Gabriel, tentando manter certo equilíbrio. Não quero que o fato de eu estar em programas por aí vire motivo de confusão para você. O jovem sorriu, dando de ombros. Não se preocupe, pai. Só quero que você fique bem. Com o passar dos dias, no entanto, Gabriel começou a sentir um incômodo que vinha crescendo em sua mente. Entre uma aparição midiática e outra, ele notava que algo lhe escapava. Não se lembrava ao certo do que acontecera antes do acidente. Em algumas noites acordava assustado, tendo sonhado com uma luz intensa ou um som abafado de buzina. Em outras vezes, imaginava estar num lugar tranquilo e silencioso, apenas para ser tragado por uma voz angustiada, que ele reconhecia como sendo a de Marina. Ao mesmo tempo, surgiam lampejos de uma discussão tensa ao telefone. Nessas lembranças fragmentadas, Gabriel via a si mesmo segurando o aparelho celular com força, gritando com alguém. Mas quem seria? Um cliente irritado? Um credor impaciente? Um desafeto pessoal? Ele não fazia ideia. Assim, a cada nova lembrança confusa, a angústia se acentuava. A preocupação não passou despercebida por Arthur, seu sócio e grande amigo. Num começo de tarde, depois de uma reunião para definir estratégias de atendimento a novos casos, Arthur o chamou até a sala de espera do escritório, que estava vazia naquele momento. Gabriel, posso ser franco? Claro, Arthur, o que houve? Você parece exausto, meu amigo. Tem dormido direito? Arthur apoiou o braço no encosto de uma das cadeiras e estreitou os olhos, analisando o semblante de Gabriel. Percebi que você anda disperso nas reuniões e não quero que isso te prejudique. Gabriel suspirou e passou a mão nos cabelos. É um pouco de tudo. Muita exposição na mídia, muita cobrança, e tem algo que está realmente me incomodando. O que seria? Eu não consigo me lembrar de detalhes antes do meu acidente. Só me vêm flashes de uma briga ao telefone. Não sei com quem, nem por quê. Arthur coçou o queixo, preocupado. Já pensou em fazer uma terapia ou algo que te ajude a organizar esses pensamentos? Pensei, mas não tive tempo. E para falar a verdade, estou com medo do que posso descobrir, admitiu Gabriel, esboçando um sorriso nervoso. Parece bobo, mas é a sensação de que essa discussão tem a ver com alguém próximo. Ao ver a aflição do amigo, Arthur tentou encorajá-lo. Seja lá o que for, você não deve se culpar. O acidente pode ter sido apenas isso, um acidente. Se há mais detalhes, vamos desvendar com calma. Porém, a apreensão de Gabriel não melhorou. Leandro, seu irmão, também percebia que ele andava inquieto. Num fim de semana, em que foram todos juntos a um almoço na casa de Estela, Leandro puxou Gabriel para o quintal, pedindo que conversassem longe dos demais. Maninho, o que está acontecendo? Você não parece o mesmo de antes. Sinceramente, ainda estou assimilando tudo, Leandro. É estranho voltar de uma situação que todos consideravam sem volta. E tem essa sensação de que brigamos com alguém, ou que eu brigava com alguém. Não sei dizer. Leandro mexeu as sobrancelhas intrigado. Não lembro de ter te visto discutindo com ninguém antes do acidente, mas confesso que não estávamos nos falando todos os dias naquela época. Você estava cheio de trabalho, estava defendendo muitos clientes. É verdade, e não é apenas isso.
Gabriel baixou a voz, olhando ao redor para garantir que ninguém mais escutava. O inspetor Otávio me contou que suspeita de sabotagem no meu carro. Leandro arregalou os olhos. Sabotagem? Você está dizendo que alguém propositalmente... Sim, confirmou Gabriel, sentindo um leve tremor. Otávio viu que havia sinais estranhos no motor, no sistema de freios. Não era algo que ele pudesse comprovar de imediato, mas as evidências apontam nessa direção. Leandro levou uma das mãos à boca, chocado. Mas quem faria uma coisa dessas? E não sei. Gabriel deu de ombros, pensativo. Só que, se for verdade, não quero que ninguém da minha família corra perigo. Então eu estou cooperando com Otávio, mas mantendo tudo em segredo. Na cozinha, Estela cortava legumes e Marina a ajudava. Ricardo vasculhava a geladeira, perguntando se havia sobremesa. Nenhum deles imaginava a gravidade das conversas que aconteciam no quintal. Somente Gabriel e Leandro encaravam aquela dúvida sombria. Se não foi um simples acidente, então alguém tentara matar Gabriel. Alguns dias depois, o inspetor Otávio chamou Gabriel para uma conversa reservada. Eles se encontraram num café discreto no centro da cidade. Otávio era um homem corpulento, de expressão séria, e usava um paletó simples, destoando do ambiente mais despojado do local. Pediu um expresso, enquanto Gabriel optou por um suco de laranja. Eu consegui mais algumas pistas sobre o seu carro, Gabriel, começou Otávio sem rodeios. Mas ainda não posso compartilhar detalhes concretos. Só queria que você soubesse que estou no caminho certo. E minha família corre algum risco? Gabriel questionou ansioso. Minha esposa, meu filho, minha mãe? Prefiro não descartar nenhuma possibilidade, respondeu Otávio, olhando-o fixamente. Pessoas que tentam forjar acidentes podem estar dispostas a ir longe para encobrir rastros. Aquilo deixou Gabriel com o estômago revirado. Foi difícil encarar o resto do dia após ouvir a sugestão de que Marina, Ricardo ou Estela pudessem estar na mira de alguém. Otávio recomendou silêncio, explicando que o fator surpresa era necessário para se chegar ao responsável, sem alertá-lo. E quanto ao que você descobriu no escritório de advocacia? Perguntou Otávio, em certo momento, mudando a entonação. Você mencionou movimentações suspeitas, lembra? Sim, Gabriel respondeu, apoiando os cotovelos na mesa. Encontrei desvio de dinheiro. Alguém usava meu nome para encobrir transações indevidas. O inspetor inclinou-se para a frente, parecendo intrigado. Quem tinha acesso à contabilidade além de você? Bom, meu sócio Arthur, mas eu confio nele cegamente. Também temos 2 assistentes administrativos. Fora isso, não sei se algum cliente externo poderia mexer nos arquivos. Gabriel fez uma careta de incerteza. Não quero acusar ninguém sem provas, mas é estranho. Otávio anotou tudo em um caderno de capa preta, sinalizando que manteria Gabriel informado sobre as próximas etapas. Quando saíram do café, apertaram as mãos e Gabriel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Precisava cuidar de si mesmo, manter a normalidade na família e ainda auxiliar uma investigação que envolvia sua própria vida. As noites se tornaram mais turbulentas. O cansaço tomava conta de Gabriel, mas assim que deitava na cama, lembranças desconexas retornavam, impedindo-o de relaxar. Em um desses momentos, ele despertou suando, o coração aos pulos. Marina se sentou ao lado dele, espantada. Está tudo bem? Teve mais um pesadelo? Sim, Gabriel murmurou, secando o rosto. Sonhei com o dia do acidente. Eu estava ao volante, muito irritado com alguém no telefone. Lembro que gritava, eu não vou deixar isso continuar, mas não faço ideia do que significava. Calma, calma, pediu Marina, acariciando o braço dele. Talvez seja parte dos traumas que você carrega. Vamos superar isso juntos, de algum jeito. Apesar do apoio constante de Marina, Gabriel sabia que não bastava simplesmente ignorar as pistas que a mente lhe trazia. Ele começou a analisar pequenos detalhes do passado, encontros e reuniões das semanas anteriores ao acidente, horários em que ficara sozinho no escritório, mensagens de texto em seu celular. Mesmo assim, seguia sem ter certeza de quem poderia ser a outra voz na discussão. Arthur, percebendo a inquietação do sócio, ofereceu-se para organizar o fluxo de trabalho e poupar Gabriel de ir diariamente ao escritório.
Não quero que você tenha mais sobrecarga, até porque a mídia continua te procurando o tempo todo. Obrigado, Arthur. Gabriel forçou um sorriso de gratidão. Você sabe que gosto de estar ativo, mas preciso mesmo dar um passo atrás neste momento. Leandro, por sua vez, passou a convidá-lo com mais frequência para atividades ao ar livre, como caminhadas ao redor de um lago próximo ou idas ao clube nos fins de semana, tudo em busca de distraí-lo. Em um desses passeios, Gabriel e Leandro sentaram em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore frondosa. Sei que não posso apagar sua atenção, mas tentei te chamar para cá para você respirar um pouco, comentou Leandro, olhando a paisagem. Olhe como está bonito hoje, o sol refletindo na água. Eu agradeço de verdade. Estava precisando de um momento assim. Gabriel respirou fundo, deixando o ar puro aliviar a mente. Mas não consigo parar de pensar em quem poderia querer me tirar do caminho. Talvez alguém que se sentisse ameaçado, talvez alguém que soubesse que você descobriu algo grande, arriscou Leandro com um olhar pensativo. Ainda mais se envolver dinheiro. Gabriel concordou reflexivo. Sim, por isso acho que tudo se conecta àquela discussão telefônica. As semanas prosseguiram e a história de Gabriel não saía da boca das pessoas. Havia quem cresce que ele tivera um milagre divino. Outros juravam que era tudo um golpe publicitário. Em redes sociais, pipocavam teorias conspiratórias, alegando que ele jamais sofrera morte encefálica, mas que forjara o quadro. Marina tentava não ler esses comentários, pois sentia o sangue ferver toda vez que alguém colocava em dúvida a dor que sua família passara. Amor, não gaste energia com essas mensagens negativas, aconselhou Gabriel, vendo-a furiosa diante da tela do celular. A internet dá voz a quem quer atenção fácil. É difícil, sabe? Ela desabafou fechando o aplicativo. Enquanto você estava em coma, eu vi seu coração parar. Vi médicos se despedindo de você, e agora surgem essas pessoas falando inverdades. Gabriel a abraçou, compreendendo o quanto aquilo tudo ainda era sensível. Ainda assim, ele preferia focar no presente, com a saúde que recuperara, embora não estivesse 100%. Havia sequelas de memória, crises de ansiedade, e a investigação em andamento mantinha sua mente em alerta constante. Depois de muito refletir, Gabriel decidiu ir ao escritório numa noite silenciosa, sem avisar nem mesmo a Marina. Precisava checar a papelada pessoalmente, sem interrupções. Estava prestes a examinar os computadores administrativos de novo, mas queria evitar envolver Arthur ou outra pessoa naquilo. A luz fraca da sala, ao ligar o computador, uma dor de cabeça latejante se manifestou. Ele piscou algumas vezes para espantar o incômodo. Assim que digitou as senhas necessárias, foi tomado por uma pontada ainda mais forte. De repente, uma imagem lhe veio à mente. Ele aos gritos ao telefone, falando sobre inúmeras incongruências nas finanças e exigindo explicações. A voz do outro lado não ficava nítida, mas ele se recordava de ter dito algo como: "Não vou acobertar sua sujeira, você me ouviu?" Mas de quem eu estava falando? Gabriel sussurrou, apoiando a testa na mão. Quem estava do outro lado? Tentando manter a calma, começou a vasculhar documentos. E então descobriu as mesmas movimentações suspeitas que o deixaram intrigado anteriormente. Algumas planilhas evidenciavam entradas de valores que jamais haviam sido declaradas. E, para complicar, constavam assinaturas digitais que pareciam ser dele. Tudo cuidadosamente montado para incriminá-lo, caso fosse descoberto. Entretanto, agora que regressara do suposto limbo da morte, ele podia expor aquela farsa. Sem demora, pegou o celular e ligou para Otávio. O inspetor atendeu com voz cansada, mas ficou alerta assim que ouviu o relato de Gabriel. Isso confirma nossa linha de investigação, concluiu Otávio. Temos uma prova concreta de que o acidente foi criminoso, pois alguém tinha muito a perder se você revelasse essas transações ilegais. Quer dizer que não foi só a possibilidade, mas sim uma certeza? Gabriel perguntou, sentindo o coração acelerado. Eu realmente fui vítima de uma emboscada? É cedo para cravar nomes, Otávio ponderou.
Mas sim, suas descobertas reforçam a tese de sabotagem. Vou intensificar algumas diligências. Continue sem comentar isso com ninguém, entendeu? Entendi. Nem com Arthur ou Leandro. Principalmente não com eles, por enquanto. Tenho de checar todas as variáveis antes de tirarmos conclusões, respondeu o inspetor em tom grave. Confia em mim. Gabriel desligou e guardou o celular no bolso. Permaneceu sentado por alguns minutos, processando a informação. Quem teria ido tão longe a ponto de me tirar do caminho? Questionava-se, revirando as notas fiscais fraudulentas. O silêncio do prédio vazio pairava de forma opressora, aumentando sua ansiedade. Depois de imprimir alguns documentos, ele apagou as luzes do escritório e saiu. Lá fora, a rua estava praticamente deserta, iluminada apenas pelos postes intermitentes. Gabriel andou até seu carro, olhando para os lados inquieto. A ideia de um inimigo oculto o assombrava. Qualquer rosto desconhecido na calçada poderia ser um possível espião. Durante o trajeto para casa, decidiu manter tudo em sigilo conforme Otávio havia pedido. Preferiu não preocupar Marina, nem contar nada a Ricardo ou Estela. Se o inspetor julgava que o culpado poderia ser alguém do próprio círculo ou alguém que tinha contato com eles, todo cuidado era pouco. Gabriel, pesaroso, saiu do prédio com o coração cheio de dúvidas, mas determinado a proteger Marina, Ricardo e Estela. Tinha convicção de que Otávio descobriria toda a verdade em breve. Apesar do medo, também sentia alívio por se aproximar da raiz do problema. Afinal, sua memória começava a clarear. O tempo passou e Gabriel continuava a progredir fisicamente. Cada dia em família era celebrado como um verdadeiro presente, pois todos se lembravam do quão próximo haviam chegado de perdê-lo. Logo nas primeiras semanas após sua recuperação completa, Marina percebeu que ele parecia ainda mais empenhado em valorizar pequenos gestos, como acordar cedinho para fazer café ou convidar Estela para passear no jardim. Aquela gratidão silenciosa pairava no ar, com Gabriel oferecendo sorrisos que transmitiam a certeza de que a vida fora devolvida a ele como um grande presente. Você está mais disposto a cada manhã, comentou Marina certa vez, observando o marido se alongar na varanda, sentindo a luz suave do sol em seu rosto. É porque cada amanhecer agora significa muito para mim, respondeu Gabriel, inspirando profundamente. Não quero perder nenhum instante ao lado de vocês. Querendo alegrar o marido, Marina planejou, com a ajuda de Arthur e Leandro, uma festa surpresa de aniversário. Mesmo com tantas reviravoltas recentes, ela julgou importante celebrar não só a data, mas toda a superação que Gabriel demonstrara. Precisava organizar tudo sem levantar suspeitas, pois Gabriel sempre fora atento aos detalhes. Então, Arthur ficou incumbido de criar uma lista de convidados abrangente, reunindo amigos próximos e antigos colegas. Leandro se comprometeu com a decoração e preparou enfeites que misturavam fotos de Gabriel com mensagens de carinho. Enquanto isso, Estela dedicou horas para confeccionar um presente artesanal para o filho. Enrolada em novelos de lã colorida, ela passava as tardes tecendo um agasalho que simbolizaria, a cada ponto, o amor e a proteção materna. Ficará perfeito para as noites mais frias, murmurava, concentrada em não perder o ritmo. Sempre que terminava uma parte, ela alisava o tecido e imaginava Gabriel usando-o com orgulho. Já Ricardo, cheio de empolgação, juntou dinheiro para comprar algo que soubesse que o pai gostaria. Nas últimas semanas, pesquisou lojas e conversou com vendedores, pensando em um presente que fosse especial. Meu pai merece o melhor, repetia para si mesmo, enquanto analisava modelos de relógios, jogos ou até itens esportivos. Ele recordava que Gabriel gostava de itens práticos, coisas que pudessem facilitar seu dia a dia ou trazer algum tipo de diversão. Ao final, decidiu por um relógio elegante, pois vira o pai namorar uma vitrine certa vez, sem coragem de gastar consigo mesmo. Arthur, por sua vez, garantiu que seria um evento marcante. Ele negociou com um conhecido do ramo de buffets, conseguiu bons preços para comida e bebida e até combinou de surpreender Gabriel com um pequeno show ao vivo de um músico local. Tenho certeza de que o Gabriel vai gostar, disse Arthur, animado ao telefone com Marina.
Só precisamos que você o mantenha fora de casa até a hora certa. Chegado o dia marcado, Marina convenceu Gabriel a sair com Ricardo para um passeio. Fez com que ele acreditasse que seria apenas um tempo de pai e filho para descontrair. Vocês podiam ir ao parque, ou quem sabe até a loja de instrumentos, sugeriu, simulando naturalidade. Assim eu termino de organizar umas coisas aqui em casa. Gabriel não desconfiou de nada, muito menos quando viu Leandro passar de carro com uma caixa de som e sacolas volumosas rumo ao quintal. Ao retornarem, Gabriel encontrou a casa lotada de amigos, balões e muita comemoração. Ele parou na soleira da porta, surpreso e com os olhos brilhando. Por alguns segundos, ficou sem reação, até que, de repente, um coro de surpresa explodiu ao redor. Emocionado, abraçou cada convidado, sentindo um calor humano inigualável. Para alguém que quase partira, estar ali, naquele instante, era um privilégio imensurável. Eu não acredito que vocês planejaram tudo isso, disse Gabriel, com a voz embargada, dando um beijo na testa de Marina. Obrigado por pensarem em mim desse jeito. Foi ideia da Marina, revelou Arthur, surgindo ao lado com um sorriso largo. Mas nós participamos e adoramos conspirar contra você, meu amigo. O melhor tipo de conspiração, brincou Gabriel rindo, enquanto cumprimentava mais um convidado. Vivera um milagre e estava ali, celebrando a vida ao lado de quem tanto amava. Tudo parecia em harmonia, com música suave ao fundo, petiscos saborosos circulando em bandejas e conversas animadas que preenchiam o ambiente. Estela estava sentada no sofá, abraçando o presente que tecera, ansiosa para entregar ao filho. Ricardo mantinha o embrulho escondido num canto estratégico, esperando o momento certo para entregá-lo. Parecia tudo perfeito. No ápice da festa, enquanto todos cantavam parabéns, ouviram-se sirenes de polícia. Várias viaturas estacionaram em frente à casa e Otávio desceu de uma delas com um semblante determinado. Ele ordenou que os agentes cercassem o local, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Em segundos, o clima de alegria se transformou em confusão e espanto. Estela, assustada, segurou a mão de Marina. Ricardo, olhando para a porta de entrada, estremeceu ao ver aqueles policiais todos se posicionando. Otávio, o que está acontecendo? Perguntou Gabriel, aproximando-se do inspetor com o coração batendo acelerado. Gabriel, preciso que todos mantenham a calma, disse Otávio em tom firme. Vim cumprir um mandado de prisão contra a pessoa responsável pela sabotagem do seu carro. Temos provas mais do que suficientes. Um silêncio incrédulo se instaurou. Afinal, todos ali eram familiares ou amigos muito próximos de Gabriel. Os olhares se cruzaram, sem que ninguém conseguisse identificar quem poderia ser o suspeito. Isso é um equívoco, exclamou Arthur confuso. Ninguém aqui seria capaz de algo tão grave. Estela e Marina estavam pálidas, receosas do que Otávio pudesse dizer. Leandro, com o senho franzido, pediu que o policial explicasse aquilo de maneira mais clara. Com base na investigação, prosseguiu Otávio, cruzamos pistas de fraude financeira com as evidências de sabotagem, e há uma única pessoa que lucraria com a ausência definitiva de Gabriel. Em choque, todos olharam ao redor, tentando imaginar quem seria tão cruel. Então, Otávio apontou o responsável, Leandro. Um murmúrio de espanto tomou conta da festa, e Estela quase desabou, tendo que se apoiar em uma cadeira. Não, isso é impossível, gritou Leandro, erguendo as mãos num gesto desesperado. Eu nunca faria mal ao meu irmão. Mas Otávio afirmou ter gravações, extratos bancários e imagens de câmeras que o incriminavam. A sala se encheu de cochichos e exclamações baixas, enquanto Leandro sacudia a cabeça, transtornado. Eu não acredito, murmurou Marina, levando as mãos ao rosto. Leandro, por quê? Aos poucos a verdade surgiu. Leandro sentia inveja de Gabriel desde a infância. Em sua visão distorcida, achava injusto vê-lo conquistar as melhores oportunidades, amigos fiéis, sucesso profissional e, sobretudo, uma família amorosa. O rancor cresceu sem que ninguém percebesse, até se transformar em ódio. Leandro, então, começou a desviar dinheiro do escritório de advocacia, tentando incriminar Gabriel.
Quando este descobriu o esquema, ligou para ele exigindo explicações. Temendo ser preso, Leandro sabotou o carro para que Gabriel saísse de cena e não pudesse denunciá-lo. "O que você fez foi monstruoso, Leandro", disse Otávio puxando as algemas, mas o destino se encarregou de trazer o Gabriel de volta. O milagre, porém, frustrou totalmente os planos. Mesmo declarado morto, Gabriel voltou à vida, e agora tudo estava finalmente esclarecido. Leandro, diante das evidências, abaixou a cabeça. Estela chorava sem parar, a voz trêmula perguntando onde errara na criação dos filhos. Enquanto isso, Marina abraçava Ricardo, com lágrimas manchando o rosto do garoto. Arthur observava tudo, incrédulo, sem acreditar que alguém tão próximo pudesse fazer algo tão terrível. Sem saber como reagir, Gabriel se manteve em silêncio por alguns instantes. Ele olhava para Leandro e tentava entender os motivos de tamanho ressentimento. Por mais que buscasse, não encontrava explicação que justificasse aquela maldade. Leandro levantou os olhos marejados e balbuciou: "Gabriel, me desculpa, eu estava cego de inveja. Só queria que parasse de brilhar, enquanto eu vivia nas sombras." Gabriel, abalado, respondeu apenas que esperava que o irmão encontrasse arrependimento verdadeiro em seu coração. Otávio, então, levou Leandro, encerrando a festa num clima de pesar e alívio. A farsa chegara ao fim, e o responsável fora desmascarado. Ninguém mais se animou em continuar a comemoração. As pessoas se despediram em sussurros, enquanto Estela era amparada por Marina e Ricardo. Nos meses seguintes, Leandro foi julgado e cumpriu pena por tentativa de homicídio e crimes financeiros. A situação abalou a família, trazendo vergonha e tristeza. Gabriel teve dificuldades para assimilar aquela traição, mas o tempo, aos poucos, ofereceu alguma serenidade. "Você acha que vale a pena visitá-lo?" perguntou Marina certa noite, vendo o esposo sentado no sofá, pensativo. "Não sei se estou pronto", respondeu Gabriel com ar distante, "mas talvez ele precise ouvir algo de mim." Depois de muito refletir, Gabriel decidiu visitar o irmão na prisão. Ao chegar, foi recebido por um carcereiro que o encaminhou a uma sala de concreto frio. Leandro, do outro lado de uma mesinha de metal, reagiu com arrogância, achando que Gabriel viera zombar de sua situação. "Por que você está aqui?" rosnou Leandro, evitando encará-lo diretamente. "Quer ter o prazer de me ver nessa humilhação?" Contudo, Gabriel explicou que o perdoava, pois acreditava que guardar ódio só prolongaria o sofrimento de todos. Falou de memórias boas da infância, de quando corriam juntos pelo quintal, jogando bola ou brincando de esconde-esconde. Explicou que desejava honestamente que Leandro pudesse se transformar. "Você era meu irmão mais próximo", disse Gabriel, sem alterar a voz serena. "Eu não quero que tudo que vivemos de bom se apague assim." Leandro abaixou a cabeça, um misto de raiva e arrependimento estampando seu rosto. Aquela máscara de orgulho foi cedendo enquanto ele ouvia as lembranças de um passado mais feliz. Não era simples admitir o erro, mas ao menos foi capaz de se manter em silêncio, sem as agressões verbais de antes. "Não posso mudar o que fiz", murmurou com voz engasgada. "Eu sinto muito, mas sei que não tem volta." Estela também foi até lá em outra ocasião. Com lágrimas abraçou o filho e revelou que orava para que ele finalmente compreendesse o valor de uma vida pautada no amor, não na inveja. Leandro, ao ouvir isso, chorou em silêncio, entendendo que precisaria conviver com as consequências de seus atos. O peso de suas escolhas agora era inevitável, e a mãe, mesmo entre dor e esperança, tentava passar alguma compreensão. Enquanto isso, Gabriel retornou às suas atividades jurídicas com mais serenidade. Reassumiu o escritório junto de Arthur, mas tomou cuidado para conciliar trabalho e família. "Eu quase perdi tudo o que amava. Agora quero ter certeza de que estou presente", comentou com Marina, numa conversa ao pé da cama certa noite. "Não quero deixar minhas prioridades se inverterem de novo." Ricardo sentia um orgulho imenso do pai, enxergando em sua história de superação um exemplo real para toda a família. Às vezes, contava na escola que o pai,
outrora dado como morto, vencera as barreiras da vida e ainda conseguira perdoar quem lhe desejara mal. Marina se mantinha ao lado de Gabriel, ajudando-o a lidar com a repercussão de tudo o que acontecera, inclusive as matérias que a imprensa ainda fazia sobre o assunto. Nenhum deles queria reviver a dor, mas sabiam que, para muitos, a trajetória de Gabriel era um símbolo de esperança. Outro aniversário de Gabriel se aproximou, mas ele não queria grandes festas. Preferiu algo pequeno, apenas com Marina, Ricardo, Estela, Arthur e Otávio, o policial que, ao final de tantas investigações, se tornara um grande amigo. Dessa vez não haveria surpresas ou convites espalhados pela cidade. Gabriel queria apenas sentir a vibração daqueles que permaneceram ao seu lado, sem alarde. Na véspera, Marina lhe disse de forma emocionada: "Obrigada por nunca desistir de viver. Eu achei que tinha te perdido, e ainda assim você voltou." Gabriel sorriu ao segurar a mão dela. Sem a sua fé, talvez eu não tivesse forças para retornar naquele dia no hospital. Arthur, ao chegar, trouxe alguns pães frescos e bolo, prometendo cuidar de um almoço simples, mas saboroso. Otávio apareceu com sucos e refrigerantes, lembrando que a modéstia daquela reunião não a tornava menos significativa. Para Gabriel significava tudo. Na manhã do aniversário, Gabriel dormia profundamente. Marina foi até o quarto para chamá-lo e o encontrou tão imóvel que seu coração disparou de medo. A cena do hospital, semanas antes dele finalmente despertar, voltou à sua mente, trazendo um calafrio. "Gabriel, acorda!" Ela sussurrou, balançando-o de leve. Quando ele não respondeu de imediato, ela chamou mais alto. Estela e Ricardo subiram correndo ao ouvir o tom de pânico na voz de Marina, já pensando em chamar socorro. De repente, Gabriel abriu os olhos, espreguiçando-se e perguntando por que todos estavam tão assustados. Bocejou longamente, notando os rostos aflitos em volta da cama. "O que houve? Por que essa cara de pavor?" "Você não acordava", explicou Marina, aliviada, sentindo as pernas bambas. "Achei que... esquece. Ainda bem que foi só um susto." O alívio foi geral, com abraços e risadas emocionadas. Gabriel se levantou, prometendo que jamais daria outro susto daquele neles. Em poucos minutos, todos desceram para aproveitar o almoço em família, celebrando não apenas um aniversário, mas a preciosidade de cada instante juntos. Arthur cortava fatias de bolo, enquanto Otávio tentava contar histórias de suas investigações, arrancando sorrisos da pequena roda. Estela, olhando para o filho, sentia o coração aquecido. Ricardo, sempre ao lado do pai, não escondia o orgulho de ver a família tão unida. Nos dias subsequentes, Gabriel retomou seus afazeres e buscou, sobretudo, espalhar inspiração. Sua incrível jornada demonstrou que até mesmo o impossível pode acontecer quando a força do amor triunfa.